não tão novo, né, porque vocês já tiveram esse assunto lá no ensino médio. Então aqui a gente vai ver matrizes, determinantes e sistemas lineares. Esse aqui é o nosso último livro que a gente vai utilizar, tá? Essa disciplina, que é a volume 4 da coleção, tá? O volume 4 eu até tenho ele aqui em casa, né, faz tempo, desde a graduação que eu comprei, tá? Então a gente vai ver o assunto dele a partir de hoje. Só que o nosso assunto, ele começa no 4º capítulo, tá? Deixa eu aproximar aqui. Aqui, ó. Já começa no 4º capítulo, matrizes. Só que a gente não vai ver tudo e nem tem tempo para ver tudo, tá? A gente vai ver o mais importante e o que contempla aqui a nossa ementa, né? Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir aqui no meu computador mesmo, rápido, né? Que contempla aqui a nossa ementa. Então, vamos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês têm esse documento já, né? Vamos lá. Aqui, falta somente esses 3 tópicos, tá? Que é matrizes, determinantes e sistemas lineares. Então, aqui em matrizes, a gente vai ver somente noções de matriz, igualdade, operações com matrizes, né? Matriz transposta e matriz inversa. E aqui em determinantes, a gente vai ver só definição e propriedades, né, de determinantes, tá? E logo após a gente vai ver a definição de sistemas lineares, né? Sistemas lineares a partir de matrizes, operações com sistemas lineares, né? E solução de sistemas lineares, beleza? Esse daqui é o assunto da nossa terceira prova. Então vamos lá. Voltar para cá. Então daqui a gente vai ver algumas coisas apenas, né? Não vamos ver tudo. Na página 44, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Página 44, matrizes, né? Então, essa parte de matriz, matrizes, a gente tem que chamar, tem que ver o seguinte, né? A definição, o que é uma matriz, né? Vamos lá. Então, as matrizes, né, são dadas a partir do produto cartesiano de linhas por colunas, tá? Então, dados 2 números naturais, m e n, diferentes de zero, né, não nulos, chama-se matriz M por N, né, ou seja, uma matriz M por N, certo? Toda a tabela M formada por números reais, tá? Ou seja, tem elementos dentro dessa matriz distribuídos entre linhas e colunas, tá? Então aqui a gente tem uma matriz dada, né? M é uma tabela dada por M vezes N, beleza? Então tá aqui, ó. Temos alguns exemplos, né? Aqui a gente tem uma, 2 linhas, certo? Então, 2 linhas e quantas colunas? 1, 2, 3 colunas, certo? 3 colunas. Então, aqui a gente tem uma matriz, se ela tivesse o nome aqui, né, uma letra que representasse, seria a matriz 2 por 3, beleza? Uma matriz 2 por 3. Aqui, a gente só tem uma coluna e 3 linhas, então é uma matriz 3 por 1. Então, é uma matriz 3 por 1. 3 linhas, primeiro a linha, depois coluna. Sempre assim, tá? Olha aqui, ó. Matriz M por N, ou seja, onde M é o número de linhas e N o número de colunas. Então, primeiro linha, depois coluna. Aqui, ó. Primeiro linha, depois coluna. 3 linhas, 2 colunas. 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas.
certo? A gente também pode ter a matriz 1 por 1, ou seja, uma linha e uma coluna. Quando a gente tem essa matriz 1 por 1, a gente tem apenas o elemento primeira linha, primeira coluna, certo? Ou seja, o elemento A11. Esse 11 ali não é 11, tá? Esse 11 indica a posição desse elemento na matriz, tá? A gente vai ver mais um pouco disso depois. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Aqui a gente tem as posições, né, desses elementos que estão dentro dessa matriz, dessa tabela. Então aqui a posição A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Posição A12, né, está na primeira linha e na segunda coluna. Então aqui a gente tem coluna 1, coluna 2, até a coluna N. Aqui a primeira linha, linha 1, linha 2, opa, que é um L, né? Ajeitar isso aqui. Linha 1, linha 2, linha M, certo? Então a gente vai localizando aqui os elementos dessa matriz, né? Essa matriz aqui tem uma infinidade, né, de elementos, tá? Então quando a gente escreve uma matriz M por N, então a gente tem N elementos aqui dentro, né? E a gente pode escrever utilizando aqui colchetes, né? Colchetes. A gente pode escrever utilizando parênteses, tá? Ou essas duas linhas aqui verticais, né? Que a gente chama lá na frente, né? Não sei se vocês vão ver de outra forma, mas essas duas linhas juntas aí quer dizer norma, né? Norma. Mas nesse caso aqui a gente tem como matriz. Mas é difícil já usar essa notação aqui de matriz, tá? Com normas. Ou seja, dois traços aqui, dois traços aqui, né? A gente conhece dois traços assim, né, verticais, como sendo um módulo, né? Que é um módulo. E assim, dois traços juntos, de um lado e do outro, a gente tem como norma. Tá? Então, nesse caso aqui, os mais usuais são esses dois aqui de cima, né? Colchetes e parênteses. Vamos lá. Então, a gente tem aqui algumas matrizes especiais, né? Quais são? A matriz linha, o próprio nome já diz, né? A gente tem uma linha e N colunas. Então, vai ser uma matriz 1 por N, né? Ou seja, se a gente tiver aqui matriz 1, 2, 3, 4. Essa matriz aqui eu tenho uma linha e 4 colunas. Então, é uma matriz 1 por 4, certo? Então, a gente chama essa matriz aqui de matriz linha. Beleza? Matriz coluna. Como o nome já diz, a gente tem só uma coluna, ou seja, vai ser uma matriz do tipo M por 1. Então, se eu tiver aqui 0, 1, 2, aqui eu tenho uma matriz coluna, ou seja, 3 linhas e uma coluna, certo? Aqui é uma matriz coluna. E temos a matriz nula. O que é uma matriz nula? Onde cada um dos seus elementos, ou todos os seus elementos, na verdade, são iguais a zero. Então, aqui é o exemplo da matriz nula, né? Aqui é um exemplo da matriz duas linhas e três colunas. Então, matriz 2 por 3, com todos os seus elementos iguais a zero. E aqui, uma matriz quadrada, né? De ordem 2, 2 por 2. Então, 4 elementos nulos. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aqui, matriz quadrada, né? Quando que eu vou ter uma matriz quadrada de ordem n? Quando a gente tem uma matriz n por n. Ou seja, a mesma quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas. Então, se a gente tem uma matriz 2 por 2, digamos aqui A, B, C e D,
certo? Essa é uma matriz 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. E a gente pode dizer também que é uma matriz de ordem n. Qual é a ordem dele? É a ordem 2. Porque aqui é n vezes por n, certo? De ordem 2, tá? Vou reescrever isso aqui. Então, nesse caso aqui, como é uma matriz 2 por 2, a gente diz que é uma matriz de ordem 2. Beleza? Se a gente tivesse uma matriz 3 por 3, seria assim, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, a gente tem aqui uma matriz 3 por 3, certo? Então, a gente diz que essa matriz é uma matriz de ordem 3, beleza? E aqui, como eu escrevo esses elementos, né? E a gente tem também uma matriz diagonal principal. Como eu posso escrever essa matriz diagonal principal? É uma matriz onde eu tenha valores apenas não nulos na diagonal principal. Então, se eu tiver aqui uma matriz 2 por 2, eu vou ter 1, 1, 0, 0. Ou seja, quem é a diagonal principal aqui? Diagonal principal é como a gente faz determinante, né? Lembra do determinante? Diagonal principal é sempre essa daqui, ó. Então, a diagonal principal, eu tenho valores diferentes do nulo, ou seja, diferente de zeros, é 1 e 1. Então, a gente chama ela de matriz diagonal principal, tá? De ordem n. Sempre eu tenho que, desculpa, sempre eu tenho que ter uma matriz quadrada, tá? Para que eu verifique essa diagonal principal, beleza? Então, a gente vai ter que todos esses elementos aqui, ó, A11, A22, A33, ANN, ou seja, são os elementos da diagonal principal. E todos esses elementos aqui são diferentes de zero, tá? Para que seja diagonal principal. Diagonal secundária é uma matriz quadrada de ordem n, em que a soma, né, dos seus índices é igual a n mais 1. Tá? Soma dos seus índices. Quem são os índices? São esses números aqui, são esses númerozinhos aqui de baixo, tá? Ou seja, que indica a posição, né? Então, se eu tenho um elemento aqui A e J, a soma de I mais J, né, dos seus elementos é N mais 1, certo? Então, são esses elementos aqui da diagonal secundária. Aqui a gente tem uma diagonal, uma matriz diagonal secundária de ordem 3, tá? Aqui também. Só que aqui a ordem é 4. 4 colunas e 4 linhas, certo? 4 linhas e 4 colunas. Beleza? Então, vamos lá. E a gente tem simplesmente a diagonal, matriz diagonal, tá? Agora, essa sim, tá? Essas duas aqui eu acabei falando, mas não se aplica a elas, tá? Então, aqui a gente tem diagonal principal e a diagonal secundária, tá? Então, a diagonal principal é essa, certo? Principal. E essa daqui é a diagonal secundária. Beleza? Secundária. Então, a gente tem aqui as matrizes diagonal principal e secundária. Aqui, nesse caso, quando a gente tem diagonal apenas matriz diagonal, tá? A gente tem, agora sim, onde a diagonal principal, tá? São todas valores que são diferentes
a 0, né? Ou, alguns casos, podem ser iguais a 0, né? Mas nesse caso aqui, como vocês podem observar, ó, diagonal principal aqui, ó, valores diferentes de 0. Tá? Então, como diz aqui, é toda matriz quadrada também, tá? Em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a 0. Ou seja, esses elementos aqui, ó, que não pertencem à diagonal principal são iguais a 0. Certo? Esses elementos aqui. Aqui também é? É. Aqui a gente tem a diagonal secundária, ou a diagonal principal, e os outros elementos aqui são zeros, certo? Da mesma forma. Então, aqui a matriz nula de ordem n, né, também pode ser. No caso, como vocês observaram, a gente só fala de ordem, tá? Ordem n ou ordem 2, 3, 4, quando é matriz quadrada, tá? Se não for matriz quadrada, a gente não utiliza essa palavra de ordem, né? Ordem 1, 2, 3, 4, tá? E a gente tem também a matriz unidade ou a matriz identidade também, tá? Então, essa matriz identidade, que a gente pode escrever como sendo a letra I, tá? Vai ser escrita da seguinte forma. Vão ser matrizes onde eu tenho a diagonal principal com entradas igual a 1 e o restante é 0. Ou seja, eu só olho para a diagonal principal. E é claro que elas têm que ser quadradas também, né? Matrizes quadradas, beleza? Onde eu tenho minha diagonal principal apenas o valor 1, né? Beleza? Bem simples, né? Não tem muito segredo aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Ver o que é que dá para a gente ver de exercício aqui. Vou voltar para cá. Aqui, né? Construa as seguintes matrizes. É construir a matriz A, tá? A matriz A ele está indicando que são elementos do tipo A e J, 3 por 3, ou seja, uma matriz de ordem 3. Tal que esses A e J são dados dessa forma aqui, ó. Ou seja, vai ser 1 se o I for igual a J e vai ser 0 se o I for diferente do J. Então, a gente vai ter uma matriz desse tipo aqui, certo? A1, 1, A1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3. E A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Beleza? Então, aqui a gente tem uma matriz. Deixa eu escrever melhor isso aqui, né? Deixa eu aproximar aqui e diminuir a espessura da canetinha. Então, vamos lá. Vai ser uma matriz 3 por 3, certo? Ou seja, de ordem 3, onde eu tenho aqui o elemento A1, A, primeira linha, segunda coluna, A, primeira linha, terceira coluna. O outro elemento aqui, A, primeira... Então, a nossa matriz é dada dessa forma, né? A matriz A. Segunda linha, primeira coluna. O elemento que está na segunda linha, segunda coluna. E o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. E aqui o elemento que está na terceira linha, primeira coluna, está na terceira linha, segunda coluna, e que está na terceira linha, terceira coluna. Então, a gente vai pegar e olhar para os índices, né? Onde são? Ou seja, já que o A ele é dado por elementos A e J, certo? A e J é 3 por 3, né? Beleza? Então, a gente
tem que olhar para esses índices aqui. Quando são iguais, é 1. Quando são diferentes, é 0. Então, nossa matriz aqui, ela vai ser da seguinte forma. A 1 aqui, ó. Quando é igual, é 1. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Ou seja, nossa diagonal principal vai ser 1. O restante vai ser 0, né? 0, 0, 0, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Ou seja, essa matriz aqui é a matriz identidade, né? Beleza? Então, a gente pode escrever a partir dessas condiçõezinhas, né, que são dadas a matriz. Beleza? Vamos lá para igualdades de frações. Ou de frações não, de matrizes. Vamos lá. Igualdade de matrizes. Como é que a gente sabe quando uma matriz é igual a outra, né? Então, se dadas duas matrizes, né, matriz A dadas por I, A e J, M, M por N, né? E a matriz B, dados elementos B e J, M por N. Então, a gente diz que esses elementos aqui são iguais, né? Se cada um dos elementos aqui são iguais, dados I e J, né, para todo I e J, então significa que as duas matrizes vão ser iguais, tá? Então, por exemplo, a gente pega o primeiro elemento aqui, A11, tem que ser igual a esse outro elemento, B11, certo? Esse elemento aqui, 3, menos 3, tem que ser igual a esse menos 3. Esse 7 tem que ser igual a esse 7. E esse menos 4 tem que ser igual ao menos 4. Com a sua respectiva posição aqui na matriz, beleza? Aqui, vamos verificar se são iguais. Aqui, ó. 1 é igual a 1, certo? Então, A11 é igual a B11. Aqui, ó, menos 3 é igual a 7. Opa, já quebrou aqui, né? Ou seja, o A12 é diferente do B12. Então, essas matrizes já não são iguais, certo? Então, a gente diz que não são iguais essas matrizes. Beleza? Bem simples, né? Só verificar aqui essa igualdade. Claro que não é tudo fácil assim, né? Então, vamos verificar aqui se essa matriz está dizendo que é igual, né? São iguais essa matriz. Então, eu tenho que fazer esse elemento aqui ser igual a esse primeiro elemento aqui, certo? Esse elemento aqui ser igual a esse outro elemento aqui. Esse 3 ser igual a esse 3, já está, né? São iguais. E esse 4 ser igual a esse y mais 4 aqui, certo? Então, vamos igualar, né? Então, vamos igualar. Então, está dizendo ali que 2x é igual a x mais 1. Então, 2x é igual a x mais 1. A gente tem que 3y é igual a 2y. Então, 3y é igual a 2y. A gente tem que 3 é igual a 3, não precisa. E que 4 é igual a y mais 4. Então, y mais 4 é igual a 4. A gente tem aqui 3 equações, certo? Então, a gente pode calcular aqui, né? Vamos calcular primeiro esse daqui de baixo. Y igual, mais 4 igual a 4. Então, vai ficar y igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Então, o y é igual a 0. Aqui, se y é igual a 0, então vai ficar 3 vezes 0, que é igual a 2 vezes 0. Ou seja, 0 igual a 0, né? Então, realmente o y é 0. E aqui,
Ou a gente está verificando, né? Mas poderia calcular e pegar esse daqui e calcular, né? Essa equação aqui do meio. Ficaria como? Ficaria 3 meios igual a 0, né? Ficaria algo esquisito assim, né? Então, também não dá, né? Beleza? Não dá para fazer assim. Então, poderíamos só verificar, né? Então, já encontramos o y, então não precisa verificar aqui o outro, né? Mas poderia, não tem problema. Esse primeiro aqui ficaria 2x menos x igual a 1, né? Passa esse x para o outro lado com o sinal oposto. Então, ficaria x igual a 1. Já que 2x menos x é 1x igual a 1. Então, encontramos aqui os valores. Vamos verificar se é verdade isso aqui, né? Então, aqui está dizendo que o y é 0 e o x é 1. Então, se aqui for 1, aqui também tem que ser 1, certo? Se aqui o y é 0, então aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. Então, 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 0, 0. Aqui é 3 e aqui é 4. Igual. 1 mais 1 é 2. 2 vezes 0, e aqui está multiplicando, certo? Vai ser 0. Aqui é 3 e aqui é 0 mais 4, 4. São iguais, agora sim. 2, 2, 0, 0, 3, 3, 4, 4. Beleza? Não pode cair questões desse tipo aqui, tá? Ainda estou fazendo a lista de exercícios, tá? Depois a gente vai ver algumas questões de lá. Vamos lá. Aqui tem outro exercício, mas eu vou pular. Adição, né? Quando que eu posso fazer adição entre matrizes, tá? Então, para a gente fazer adição, basta eu somar cada uma das suas respectivas posições, né, dos elementos ali da matriz. Então, dadas duas matrizes, né, matriz A e matriz B, a soma dela, né, das matrizes, ou seja, A mais B, vai ser uma outra matriz C, onde a gente vai somar cada uma das suas respectivas componentes, dadas as suas posições. Tá? Então, aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar só essa 2 aqui, tá? Para a gente não se alongar. Eu vou pegar o A11 e vou somar com o B11. 7 mais 0. Vou somar 8 com 1, 8 mais 1. 9 com 2, 9 mais 2 aqui. E 9 mais 3, certo? Somando, a gente tem justamente uma outra matriz, que é a soma de cada um dos seus elementos, tá? Quando que a gente pode fazer isso? Quando eu tiver matrizes de mesma ordem, né? Ou matrizes iguais, né? Por exemplo, aqui, essa matriz aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Então, a matriz 3 por 1, 3 por 1. Então, a soma tem que dar uma matriz também 3 por 1. Certo? Aqui eu tenho matriz de ordem 2. Matriz de ordem 2 quadrada, então eu tenho que ter uma matriz de ordem 2 como resultado, tá? Então, bem simples, né, essa daqui. Só pegar a soma de cada uma dessas componentes. Aqui tem alguns teoremas, né, que são válidos. Esses teoremas valem a associatividade, né, de matrizes. Somar a matriz A com a B mais uma C é somar a matriz A mais uma B mais C, tá? É comutativa, ou seja, somar A mais B é igual a B mais A. Tá? Não altera o resultado, a ordem, né, dessa soma. Tá? E a gente tem também o elemento simétrico, né? O elemento simétrico aqui é dado dessa forma, tá? É dado como a matriz
A'. Tá? Então, aqui é a matriz simétrica. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa matriz simétrica, não sei se vocês lembram, a simetria, quando a gente pega um elemento A e soma com o seu elemento simétrico, que é o menos A. Quando a gente soma A mais menos A, isso aqui vai ser zero, né? Eles se anulam. Então, somar uma matriz A com o seu simétrico resulta em uma outra matriz, tá? Onde a gente vai ter essa matriz nula, né? Beleza? Aqui é elemento simétrico. Então, vai ter aqui uma matriz nula, do jeito que está aqui, né? Beleza? Vamos lá. Então, qual é a matriz simétrica? É só trocar os valores, ou seja, fazer o menos A, né? Multiplicar por menos 1, né? Então, aqui se é positivo, aqui, aqui e aqui é negativo, é só trocar o sinal deles, né? Vai ficar aqui negativo, negativo, aqui negativo, e só aqui vai ficar positivo, né? Só troca os sinais. Faz menos vezes menos e mais e menos vezes mais, né? Vamos lá. Vou continuar aqui porque tem muita coisa ainda. Por isso que eu estou indo um pouquinho rápido, tá? Então, nesse caso também vale a diferença, né? Diferença entre frações. Eu faço do mesmo jeito da soma, tá? Deixa eu pular aqui um pouquinho. Vamos ver um exercício aqui? Vamos ver esse daqui. 196. 196 diz o seguinte: obter alfa, beta, gama e delta, de modo que a gente tenha que essa soma seja igual a isso, né? Então, fazendo a soma aqui, a gente vai ter alfa mais 2, então vai ter alfa mais 2, 1 mais beta, 1 mais beta, opa, mais beta, deixa aqui. Aqui a gente vai ter 1 mais 0 é 1. E aqui 2 menos 1 é 1. Isso aqui é igual ao outro lado, que é 3, 2, gama e delta. Certo? Igualando aqui, a gente vai ter o quê? Alfa mais 2 igual a 3. Passo 2 para o outro lado, fica igual a alfa. 3 menos 2, 1. Então, alfa é igual a 1. Vamos para outra. Esse 1 mais beta tem que ser igual a 2. Então, 1 mais o beta é igual a 2. Então, passa esse 1 para o outro lado, vai ficar 2 menos 1. Então, o beta também é igual a 1. E o gama e o delta são automáticos, né? São iguais a 1 também, né? Então, aqui, gama é igual a 1. Que é gama, tá? Gama e delta também é igual a 1. Beleza? Bem simples, né? Tem tanta dificuldade aqui. É só aplicar o que vocês já viram até agora. Vamos lá. E aqui o que tem mais? Produto de um número por uma matriz, né? Produto de um número por uma matriz. Que número é esse? Ou seja, dado um número K e a matriz A, né, a gente chama que o produto de um número por K, ou por uma matriz, né? Ou seja, K vezes a matriz A, uma matriz B. Ou seja, isso aqui vai ter como resultado uma outra matriz. Certo? Onde a gente tem que cada um dos seus elementos vai ser os elementos de A vezes esse K.
tá? Para todo I e J, beleza? Então, o que isso significa? Significa que se eu tiver aqui um 3 vezes uma matriz, eu vou multiplicar esse 3 aqui, tá? Por todos os elementos que estão na matriz, certo? Então, eu vou fazer 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes menos 2, menos 6. Tá? Então, vou multiplicar esse elemento lá, essa constante lá fora, né, por todos os elementos da matriz. Tá? Beleza? E é claro que vale algumas propriedades. Né? Aqui vale, se eu tiver um elemento A vezes... Um elemento não, desculpa. Uma constante A vezes uma constante B vezes a gente pode primeiro multiplicar as constantes e depois multiplicar pela matriz. Tá? Então, aqui vale a associativa, né, com relação à constante, né? No caso aqui, a constante. E a associativa com relação ao produto, tá? Beleza. Também vale a distributiva, tá? A distributiva também vale aqui com relação a essa constante e a soma de duas matrizes. Distributiva. Distributiva com relação à soma, nesse caso aqui, soma de matrizes. Tá? Aqui também vale a distributiva, agora com relação à soma de constantes, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem soma de constantes, que é o A e o B, né? Então, como é que a gente aplica a distributiva? O famoso chuveirinho que o professor fala, né? Então, aqui a gente tem uma constante vezes a matriz A, uma constante vezes a matriz B, fica A vezes A e B, A vezes B, né? Aqui, a matriz está fora, então a gente multiplica a matriz por B e a matriz por A. Então, vai ficar A vezes A e B vezes A aqui, né? Lembrando que esses Bzinhos e os As pequenos, né, são constantes, tá? E aqui o elemento neutro, né? Multiplicar por 1, a matriz vai ser ela própria, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, continuar, né? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer essa... Essa daqui está muito longa. Vamos fazer um sistema, né? Determinar as matrizes x e y que satisfazem o sistema, certo? Então, lembrando, se as matrizes, aqui nesse caso, as matrizes são três colunas e uma linha. Então, é uma linha e 3 colunas. É uma matriz 1 por 3. Aqui também é uma matriz, uma linha e 3 colunas, 1 por 3. Então, essas duas matrizes, x e y, também tem que ser uma matriz x1, x2, x3, x11, x12, x13, a matriz 1 por 3, tá? E a matriz y também tem que ser uma matriz 1 por 3, ou seja, y1, 1, y12 e y13, os seus elementos, tá? Já que a gente está tendo soma de matrizes, tá? Então, fazendo essa soma de cima aqui, tá? Fazendo... Opa, só voltar aqui rapidinho. Voltar para cá.
Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, fazendo essa soma de matrizes, aqui o sistema está dizendo o seguinte, ó. X mais Y é A e X menos Y é B. Então, a gente vai fazer matriz X, 1 mais, ou mais não, vou colocar a matriz primeiro, né? X, 1, X, 2, X, 3, certo? Aqui embaixo também, X1, X2, X3. Essa daqui é o nosso sistema. Aqui é mais os elementos da matriz Y, né, que vai ser Y11, Y12 e Y13. E aqui embaixo, menos, né, os elementos da matriz Y. Y1, Y2 e Y13. Aqui embaixo é igual a matriz B e aqui em cima é igual a matriz A. Quem é a matriz A? É 1, 4, 7. 1, 4 e 7. Aqui embaixo é a matriz B, que é 2, 1, 5. Aí a gente só iguala, né? A gente vai fazer o quê? Vou fazer aqui embaixo, tá? X11 mais Y11 é igual a 1. Então, X11 mais Y11 é igual a 1, certo? X12 mais Y12 é igual a 4. Então, Y12 ou X12, né? X12 mais Y12 vai ser igual a 4. Claro que isso aqui vocês vão pegar, dá até para fazer de cabeça, né? Com o tempo, tá? E o X13 mais o Y13 vai ser igual, esse X13 mais Y13, igual a 7. Beleza? Vamos pegar a outra parte. A outra parte é a parte negativa. Então, vai ser X11 menos Y11. X1 menos Y11 é igual a 2. X12 menos Y12 é igual a 1. E X13 menos Y13 é igual a 5. Certo? Opa. Igual a 5. Beleza. Aí a gente pode pegar cada um desses pares, né? Esses pares aqui, onde tem X11 e Y11. Então, a gente pega primeiro esses dois aqui, certo? Fazer assim. Nossa, essa borracha apagou foi tudo aqui. Primeiro eu pego esses dois aqui, né? Que é onde tem o X11 e X12, certo? Ou X11 e Y11. Então, eu posso fazer um sistema onde eu tenha X11 mais Y11 igual a 1 e X11 menos Y11, que é igual a 2. Fazendo aqui a soma, né, das duas, vai dar 0 aqui. Aqui eu tenho 2x11 igual a 3. Então, x11 vai ser 3 meios. Certo? Vou escrever assim. Igual a 3 meios. Beleza? Então, tá aí. Encontramos quem é o elemento x11. Vamos para o y1, né? y11 eu posso encontrar como sendo 1 menos x11, né? Pegando essa primeira equação aqui de cima, certo?
Pegando essa primeira aqui. Beleza? Então, a gente vai ter que y1 vai ser igual a 1 menos 3 meios. Só que 1 menos 3 meios é menos 1 meio. Pronto, encontramos aqui dois elementos já. Vamos para o segundo, que são esses dois aqui. Né? A gente pega a parte positiva, soma e a diferença. E faz a mesma coisa, certo? Fazendo isso, a gente vai encontrar aqui o mesmo processo, tá? Mas eu vou fazer aqui direto. O x12 vai ser igual a 5 meios, tá? Se o x12 é 5 meios, o y12 vai ser 4 menos 5 meios, vai ser 8 menos 5, 3, né? Vai ser 3 meios aqui. O x13 vai ser, pegar esses dois aqui, certo? Pegamos esses, agora vamos pegar esses aqui. Certo? Então, somando os dois, a gente vai ficar com 2x13 mais 12. Então, 12 dividido para 2 é 6. Então, aqui o x13 é 6 e o y13 vai ser aqui somando, subtraindo, aqui 7, né? 7 menos 6 vai dar 1. Então, aqui é 1. Certo? Então, aqui a gente encontrou quem é y e quem é x. Tá? Então, aqui, deixa eu fazer aqui embaixo, né? O x, nossa matriz x vai ser 3 meios. O x11, né? Aqui, ó. 3 meios. O x12, 5 meios. 5 meios. E o x13 é 6. Essa daqui é a nossa matriz x. Nossa matriz y vai ser y11 é esse daqui, certo? Então, menos 1 meio. O y12 é esse 3 meios aqui. E o y13 é 1. Pronto. Encontramos aqui a nossa solução. Quem é x e y. Beleza? Então, dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas tentem fazer o máximo de exercício, tá? E vai ajudar vocês bastante. E é claro que essas coisas aqui a gente esquece. Então, vocês têm que fazer exercícios para relembrar, tá? Vamos lá para o... Deixa eu ver o horário. Dá tempo. Produto de matrizes, tá? Produto de matrizes. Lembrando que a nossa ementa, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. A nossa ementa, ela só aborda poucas coisas, né? Não aborda tudo que a gente poderia ver de matrizes e nem de determinantes, né? Tem várias técnicas determinantes ainda para a gente ver, tá? Então, não aborda tudo, beleza? Então, deixa eu abrir aqui. Vocês podem ver aqui. A gente já viu até agora noção de matriz, né? Igualdade. Agora a gente está vendo operações. Vai faltar só mais duas coisinhas de matriz, tá? Eu creio que aqui, acho que dá para a gente ver só o produto por enquanto. Depois a gente vê matriz transposta inversa e definição de propriedades de determinantes. Aqui é mais rápido. Essa parte aqui. Então vamos lá. Aqui a gente já está terminando as operações, né? E aqui, pronto. Produto de matrizes. Esse daqui é um pouquinho mais complicado. Por quê? Para fazer o produto de matrizes, né, dado duas matrizes, A e B, tá? Sendo que essa matriz A é uma matriz M por N, e essa matriz B é uma matriz N por P. Então, fazer o produto entre as matrizes, ou seja,
a matriz A vezes a matriz B, certo? É uma matriz C. Tá? Vai resultar numa matriz C, uma outra matriz. Onde eu vou ter que essa matriz aqui vai ser M por P. Ou seja, eu pego o número de linhas da primeira matriz e construo a matriz pelo mesmo número de colunas da matriz B. Tá? Ou seja, esse número da coluna, da primeira coluna com o número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz tem que ser iguais para que eu possa fazer essa multiplicação, tá? Então, aqui, essa multiplicação, ou seja, os elementos de C vão ser construídos a partir do produto do elemento A, da primeira linha, né, com a coluna de B, da segunda linha com a coluna de A, da primeira linha ainda, né, com a segunda coluna, com o elemento da coluna. Certo? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu falar devagar, né? Eu vou pegar o elemento da linha, da primeira linha aqui, né, da linha da matriz A, e multiplicar pelo o primeiro elemento da coluna da matriz B, mais o segundo elemento da linha de A, né, multiplicado pelo segundo elemento da coluna de B, mais o terceiro elemento da linha de A, né? Então, eu pego sempre linha vezes coluna, tá? Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Então, terceiro elemento da linha vezes o terceiro elemento da coluna. Aí assim sucessivamente. Ou seja, a gente vai ter a somatória dos produtos, né, do elemento da linha pela coluna, tá? Então, vamos ver aqui algumas observações, né? Acho que eu vou pular essas observações, tá? Depois vocês dão uma lida. Mas vamos lá. Então, a gente pega aqui elementos da linha, certo? E multiplica por elementos da coluna da outra matriz. Então, a gente pega esse elemento vezes esse vezes esse vezes esse, e assim sucessivamente até pegar o último vezes o último daqui da coluna, certo? E sempre somando, tá? A gente vai somar. Vamos ver como é que fica isso. Ver aqui. Ver aqui. É isso mesmo. Então, aqui, ó, o mesmo vale para a matriz desse tipo, tá? Ou seja, potência, né, de matrizes. Então, o que é A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta e A elevado a n? Esse A ao quadrado, a gente sabe que é A vezes A. Esse A ao cubo é A vezes A vezes A, certo? Esse A à quarta é A vezes A vezes A vezes A, 4 vezes. Esse A elevado a n vai ser A vezes A vezes A vezes infinitamente n vezes, tá? N, beleza? Então, aqui a gente tem essa ilustração, né, de multiplicação de matrizes, tá? Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui, beleza? Então, seguindo esse raciocínio, o que é que muda aqui, né? Só o número desse elemento A1, 2, tá? Então, esse A1, 2, ele vai sempre alterando, né? O restante fica igual. Então, a gente conclui que o A elevado a n vai ser 1, 0 aqui, 1n, esse número muda, e 0, 1, certo? Justamente aqui, seguindo esse raciocínio. Mas como a gente faz essa multiplicação? Vamos lá. Então, aqui,
eu estou multiplicando A vezes A, certo? Já que o A ao quadrado é A vezes A. E a nossa matriz A é a matriz 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Multiplicamos, certo? Essa multiplicação aqui vai ser o quê? O elemento da linha vezes o elemento da primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes 1, certo? Mais o segundo elemento da primeira linha vezes o segundo elemento da primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes 0. Pronto, fechamos. Já pegamos toda a primeira linha com toda a primeira coluna aqui, certo? Agora vamos montar o outro elemento aqui, que é o elemento A12. O A12 vai ser o quê? A segunda linha, o elemento da segunda linha, o primeiro, né, elemento da segunda linha. Opa, na verdade é o contrário, né? A gente ainda pega a primeira linha. Então vai ser o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da segunda coluna agora, tá? Então, multiplicando eles, vão dar 1 vezes 1 novamente. E o segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, certo? Aqui, pronto, agora finalizamos a primeira linha. Vamos para a primeira coluna, ou para a segunda linha, né? Aqui, se vocês observarem, a gente tem uma matriz de ordem 2 e aqui matriz de ordem 2. Então, aqui no resultado, a gente tem que ter uma matriz de ordem 2. Se a gente tivesse uma matriz de 3 por 2, desculpa, 3 por 3, uma matriz 3 por 1, o resultado seria o quê? Dessas duas matrizes, da multiplicação. Ou seja, uma matriz A 3 por 3 e uma matriz B 3 por 1. Se a gente multiplicar essas duas matrizes, eu vou ter uma matriz C, certo? Isso aqui vai ser igual a matriz C. Por quê? 3 por 1, certo? Ou seja, como a coluna da matriz A é igual a o número de linhas da coluna da matriz B, então a gente vai ter como resultado o número de linhas da matriz A por o número de colunas da matriz B. Então, vai ser a matriz 3 por 1. Tá? Então, o resultado é uma matriz 3 por 1. Aqui, como é quadrada, vai dar um resultado de uma matriz quadrada. Beleza? Só um adendo aqui. Então, vamos voltar para cá. Já pegamos a primeira linha e fizemos com a primeira coluna e com a segunda. Agora, a gente vai pegar a segunda linha e vamos fazer com a primeira coluna, depois com a segunda coluna, certo? Mesmo processo. Então, vamos lá. Estou pegando aqui o primeiro elemento da primeira linha. Opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Quando fica assim é porque vai pedir atualização, com certeza. Primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna. 0 vezes 1. Mais o segundo elemento da primeira linha, da segunda linha, com o segundo elemento da primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes 0. Beleza? Agora vamos fazer com a segunda coluna. Vai ser o quê? Primeiro elemento da segunda linha com o primeiro elemento da segunda coluna. Vai ser 0 vezes 1. Mais o segundo elemento da segunda linha com o segundo elemento da segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 1. Beleza? Então, o resultado aqui vai ser o quê? Aqui vai dar 0, aqui 0, aqui 0 e aqui 0, certo? 0 vezes 1 é 0. Aqui vai ser 1, mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1. E aqui 1 mais 1, 2. Justamente essa matriz aqui, certo? 1, 2, 0, 1.
Beleza? Bem facinho, né? Só que tem que praticar. Não é assim de uma hora para outra que vocês vão pegar essa parte de multiplicação de matrizes. Precisa disso, professor? Precisa. Principalmente para quem vai ter álgebra aí pela frente, álgebra linear, né? Vai ter algumas coisinhas ali de matrizes, né? De matriz não, geometria, tá? Umas coisinhas ali. Então, vocês vão ter que usar, tá? Caso lá em geometria analítica, vocês vão ver mais a parte de determinantes, né? Então, a gente vai ver mais determinante do que propriamente multiplicação de matrizes. Mas em álgebra linear vocês vão ver muito. Tá? Então, vamos lá. Vou aqui. Olha aqui, ó, o exemplo do produto, né? Entre matrizes. Deixa eu pular aqui. Vamos ver aqui outro exemplo. Só para a gente... Deixa eu ver aqui. Tanto é que já até acabou aqui, né? Essa parte aqui da multiplicação de matrizes. Beleza? Aí já começa a matriz transposta. Mas deixa eu voltar aqui para explicar outras coisas, né? Aqui eu vou pular esses exercícios, vamos para alguns teoremas, né? Esse teorema aqui diz o seguinte: dada a matriz A, certo? Multiplicar a matriz A pela identidade é a própria matriz. Ou multiplicar a matriz identidade pela matriz A também vai dar a própria matriz. Ou seja, elemento neutro, né? Se eu tenho 2 vezes 1, isso aqui é 2. Ou seja, se eu tenho também A vezes 1, isso aqui é igual a 1 vezes A, que é igual a A, né? Ou seja, o elemento neutro, né? Então, aqui o elemento neutro aqui entre matrizes é a identidade. Tá? Então, se eu multiplicar a identidade por uma matriz qualquer, vai ser a própria matriz. Aqui está a demonstração, tá? Quem quiser olhar, quiser ver mais a fundo aí, principalmente quem é do bacharelado. Tá? Aqui a gente tem também as propriedades, né? Associativa, para multiplicação entre matrizes. A gente também tem a distributiva com relação à soma à direita. A distributiva com relação à soma à esquerda. Certo? Tem que ser na mesma ordem, tá? Então, aqui vai ser A vezes C e B vezes C. Por isso que aqui parece A, C e B, C. Aqui nesse caso, como está à esquerda, vai ficar C vezes A e C vezes B. Então, CA mais CB, certo? Alterou a ordem. Então, tem que ser na mesma ordem. Tá? Aqui, produto por uma constante, né? A gente pode ter a constante, pula para fora e multiplica apenas as matrizes e depois eu multiplico pela constante. Tá? Então, tem aí essas propriedades, essas 4 propriedadezinhas que eu posso aplicar para o produto entre matrizes, beleza? Vamos lá para ver mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Aqui é a demonstração, né? Tentem dar uma olhada aqui nas demonstrações. E aqui o que eu falei para vocês, né? A gente tem uma matriz A, M por N, uma matriz B, N por P, se o número de colunas aqui for igual ao número de linhas daqui, então a nossa matriz resultante, né, do produto de A por B vai existir. Então, existe o produto, tá? Aqui está escrito existe o produto de A por B. E esse produto vai ser uma matriz C do que sobrou. Ou seja, o que sobrou aqui? M e P. Então, vai ser uma matriz M por P. Tá? Aqui, ó, já são diferentes. Aqui, ó, o número de colunas daqui é diferente do número de linhas daqui. Se são diferentes, então,
Aqui está errado, né? O produto que vai existir aqui não existe, né? Na verdade, não existe o produto de B por A. Ou seja, se fosse, né? Seria uma matriz quadrada o resultado, né? Nesse caso aqui, creio que seja não existe, né? B vezes A. Aqui, segundo caso, na verdade existe, né? Só que não vai ser uma matriz M por N, né? N por N, na verdade. Não existe produto B por A. E aqui, nesse caso, a gente tem que esses produtos são diferentes, ou seja, não é comutativo, né? Como vocês podem ver aqui nas propriedades, a gente só tem associativa, distributiva e multiplicação por uma constante. A gente não tem a comutativa, que é o quê? A vezes B igual a B vezes A. Por quê? Multiplicação de matrizes não é comutativa, ou seja, é diferente. É o que está dizendo aqui, tá? Então, como eu falei, nesse caso aqui, como a gente tem o mesmo número de colunas daqui com o mesmo número de linhas daqui, o resultado vai ser uma matriz M por M. Tá? Então, o produto aqui vai ser uma matriz M por M. Se a gente tem o contrário, né? A gente tem uma matriz N por N e M por M. Aqui o número de linhas daqui e colunas daqui são iguais. Então, o resultado vai ser uma matriz N por N. Tá? Justamente o que está escrito aqui. Beleza? E aqui ele mostra, né, um exemplo por que isso aqui são diferentes, né? A vezes B é diferente de B vezes A. Então, A vezes B é 4, 5, 26, 10. B vezes A é 14, 15, 6 e 0. Dá para ver que são diferentes, né? Esse exemplo, dados o A e o B. Tá? Deixa eu ver mais o que. Vamos ver essa observação aqui, né? Quando A e B são iguais, ou seja, quando a gente tem uma igualdade, ou seja, comutatividade nesse caso, né? Do ela vai aparecer, a gente diz que esse A e B, eles comutam, ou seja, as matrizes comutam, tá? Então, nessa condição de A e B comutarem, né? A gente tem sempre matriz quadrada de mesma ordem, tá? Então, nesse caso aqui, em que a gente vai ter uma igualdade, né? Ou seja, uma comutatividade entre as matrizes, é quando elas são quadradas e de mesma ordem, tá? Então, no caso aqui tem alguns exemplos, né? Então, A, B, C e D comuta com 1, 0, 0, 1, tá? Por quê? Porque aqui é uma matriz qualquer, né? Eu vou chamar de A, matriz aqui A, e aqui é a matriz identidade, certo? E a gente viu que a matriz A vezes a identidade vai ser a própria matriz A. E se a gente pegar a matriz identidade vezes a matriz A, também a gente viu que dá a mesma matriz, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem comutatividade de A vezes I ser igual a I vezes A. Então, elas comutam, certo? Comutam também com a matriz nula, certo? Também comuta com a matriz nula, matriz identidade, certo? A gente vai ter comutatividade. E a gente vai ter a comutatividade com a matriz, onde a gente tem aqui os elementos da diagonal principal, ou da diagonal secundária, né, que é essa daqui, opostos, né? Eles são opostos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem os mesmos elementos,
além de ser opostos, né? A gente pega aqui a diagonal principal e troca a ordem também, né? K, D, D, A, certo? Então, um exemplo aqui seria que a matriz 1, 2, 3, 4, ela comuta com a matriz 4, menos 2, menos 3 e 1. Elas são comutativas, né? Eles comutam, tá? Então, aqui, a diagonal principal troca de lugares os elementos, certo? E a diagonal secundária, eu tenho o oposto dos meus elementos, ou seja, só acrescentar o menos, né? Negativo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. O que a gente pode ver mais? Acho que é só isso, né? E já tem exercícios e começa a matriz transposta. Mas vamos voltar aqui. Vamos ver essa terceira aqui, né? E a gente tem aqui também que se o produto entre as duas matrizes for a matriz nula, então uma das duas vai ser nula, ou A ou B, tá? Ou seja, se eu pegar aqui a matriz A, B, C e D e multiplicar por outra matriz aqui que eu não sei os elementos, e der aqui como resultado 0, 0, 0, 0, ou seja, a matriz nula, então essa matriz aqui só pode ser a matriz nula, tá? Então, no caso aqui, ou o A é nula, ou o B também é nula, para essa igualdade, para esse produto ser uma matriz nula, beleza? Então, não é possível, né, encontrar duas matrizes não nulas cujo produto é uma matriz nula, né? Não tem como encontrar aqui 0, 0, 0, 0 vezes essa matriz nula, que dá outra matriz nula, né? Ou seja, tem como ser, mas duas matrizes que não sejam nulas, né? Ou seja, elas não são nulas, então uma das duas não é nula. Aqui é um D e aqui um B, né? E aqui um outro D aqui, e aqui um G, por exemplo, não são nulas. Então, para dar nula, para o resultado ser nulo, um dos dois tem que ser nulo. Aqui, nesse caso, não vai dar uma matriz nula, né? Não tem como dar uma matriz nula. Beleza? Então, esse caso aqui é um exemplo que não tem como dar, que vai dar uma matriz nula nesse caso, né? É o único exemplo, tá? Esse caso aqui, onde a matriz é nula. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, mas o que a gente pode ver de exemplo? Acho que tá ok, né? Aqui já começa a matriz transposta, tá? Então, na próxima aula, a gente já começa daqui, da matriz transposta. Beleza? Dúvidas até aqui? Olha só, pessoal. Tentem pegar, tá, os PDFs e olhando essas resoluções aqui, ó. Tem vários exercícios que já vêm com a solução, tá? Esse daqui eu peguei, tá um pouquinho deformado, mas dá para entender, tá? Então, tentem pegar aí, que eu vou tirar toda a nossa prova daqui, tá? Desse livro. Caso aqui é o último livro que a gente vai utilizar para a nossa terceira prova. Beleza? E como o assunto é mais curto, eu creio que semana que vem a gente já termina. Dependendo de como vai ser como a gente vai ficar aí com a lista de sistemas lineares, né? Como vai ficar os exercícios de sistemas lineares. Mas é bem rápido, tá? Não tem muito segredo. Beleza? Então vamos lá. Dúvidas, perguntas? E a gente só está relembrando, né? Não tem muito o que falar, né? Tranquilo, então? Então a gente se vê na próxima semana, tá?
Beleza? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa tarde a todos.